Bom, então vamos lá. Para quem fez a pesquisa, deu uma olhadinha nas atividades que eu deixei lá no Class, percebeu que o nosso tema, o primeiro tema desse terceiro bimestre é sobre o samba, uma manifestação rítmica tipicamente brasileira, que mesmo que a gente ache que não goste ou nunca ouviu pelo menos um dos subtipos, dos subgêneros que estão dentro dessa temática tão ampla, tão cultural e tão rica que é o samba. Tá? Um breve histórico do samba. Eu vou colocar também no material de apoio um vídeo que conta a história do samba, tá? Se vocês tiverem curiosidade de assistir, é um vídeo curto que conta a história do samba com imagens, é bem interessante. O termo samba tem sua origem associada à expressão angolana semba, que designa um ritmo religioso. O primeiro samba gravado em disco, intitulado Pelo Telefone, foi registrado pelo cantor e compositor Donga. Assim, o samba refere-se a um estilo musical e também a uma forma de dançar. Diferentemente de alguns estilos que são unicamente musicais ou só dança, como por exemplo o tango é simplesmente não, né? Só uma dança. Não existe uma música, um grupo musical, um estilo musical denominado tango. O samba, ele é as duas coisas. Ele é tanto uma manifestação rítmica, que é a dança, quanto uma manifestação musical. Ao identificar seus vários subgêneros, então o samba ele não é um só. Ele tem várias ramificações, vários tipos, vários gêneros, que também fazem relação entre eles dos instrumentos musicais que são utilizados. Vamos lá, samba de roda. Foi eu coloquei vários subtipos de samba na pesquisa para vocês fazerem. Então, eu quero fotos depois de todos esses subtipos, tá bom? Da pesquisa que vocês fizeram. O samba de roda, ele tem origem na Bahia, por volta de 1860, e é a modalidade mais tradicional. Ela é tão tradicional que ela foi considerada um patrimônio imaterial da cultura brasileira, pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O samba de roda é estritamente ligado ao culto aos orixás e caboclo, à capoeira e à comida de azeite. Então, o samba de roda, ele, assim como lá no início o samba tinha uma particularidade religiosa, o samba de roda também tem, né, a particularidade da religiosidade, principalmente da Umbanda, né, e do Candomblé. Tá bom? A cultura portuguesa também, né, com a miscigenação, também se faz presente nessa cultura, por meio do quê? Principalmente dos instrumentos e do idioma português, né, utilizado na letra. A música é associada a uma dança que está ligada à capoeira. No que tange a parte instrumental, é tocada por um conjunto de pandeiro, atabaque, berimbau, viola, chocalho, acompanhado de canções e palmas. Tudo isso aí faz relação com o que a gente viu lá atrás, no 7º ano da capoeira. Então, nós temos aqui algumas imagens, alguns grafismos, né, do samba de roda, da utilização dos instrumentos e da vestimenta utilizado pelo pessoal que pratica, que é uma vestimenta relacionada também à parte religiosa, né? Os grandes representantes, e cada uma delas eu vou dar alguns nomes dos representantes, é Dona Edith do Prato, Dudu Nobre e Mariane de Castro. Tá? Vocês vão perceber também que alguns nomes vão se repetir, não tem problema nenhum. O mesmo intérprete, o mesmo cantor ou compositor, ele pode ter composto vários subgêneros de samba sem problema nenhum. Vamos lá, samba enredo. Esse a gente ouve falar bastante no carnaval, né? Também chamado de samba de enredo, surgiu no Rio de Janeiro, peço desculpa aí pelo grafismo de janeiro errado, tá faltando a letra maiúscula, durante a década de 1950. Ele foi criado, o samba enredo foi criado especificamente para desfiles de escolas de samba. Ele tende a seguir temas sociais ou culturais e conduz a coreografia e a cenografia que a escola apresenta. Então, o samba enredo ele pode trazer um tema social ou um tema cultural, e é através desse samba enredo que a coreografia é feita e a cenografia também. A cenografia a gente vê principalmente na comissão de frente, né, que encena todo o conjunto da obra que vai vir naquele samba enredo daquela escola de samba.
Embora o primeiro samba enredo gravado ter sido Exaltação a Tiradentes, pelo cantor Roberto Silva, com o título reduzido para Tiradentes, no Carnaval de 1955, considera-se como o primeiro samba enredo da história a música que a Unidos da Tijuca cantou no desfile de 1933. Então, apesar de o primeiro samba enredo ser gravado em 1955, considera-se o primeiro samba enredo o que a Unidos da Tijuca utilizou no Carnaval de 1933. Então, nós temos aí, né, imagens que nos remetem ao samba enredo, que é o desfile de carnaval, as escolas de samba e a bateria. E os grandes representantes são Silas de Oliveira, o intérprete Neguinho da Beija-Flor, também intérprete Paulinho da Mocidade e o Mano Destro da Viola. Samba Exaltação. O samba exaltação é uma ramificação natural da prática do compositor popular desde 1939. Parte-se, a princípio, em meio às características peculiares do samba, né? O ritmo lânguido, sincopado, em andamentos médios, instrumentação com percussão, violão, cavaquinho e voz, a harmonia com tríades e tétrades, apenas quando dominante primário ou secundário e melodia lírica. O samba exaltação é uma invenção de Ari Barroso, que passa a propiciar harmonias pouco mais sofisticadas. Então ela deixa de ser aquele samba de roda, onde tinha muita instrumentalização, muita, como é que eu posso dizer, muito improviso, e ele passa a ser um pouquinho mais sofisticado, né? Principalmente pelo período histórico em que ele surge. E um samba exaltação é a Aquarela do Brasil. Quem nunca ouviu a Aquarela do Brasil, né? E por que período histórico? Porque esse tipo de samba surge na época do Estado Novo, com Getúlio Vargas, onde ele pretendia criar um novo país, dar uma nova visão de país para o mundo. Então, era necessário que tivesse um gênero musical mais sofisticado, que trouxesse as belezas do nosso país nas letras, mas que fosse mais sofisticado, né? E aí surge o samba exaltação. O grande representante desse samba foi o genial Ari Barroso. O samba de gafieira, né, que até hoje a gente tem aí alguns sambas de gafieira, onde o pessoal vai para dançar, né? O samba de gafieira possui esse nome porque antigamente essas rodas de samba eram realizadas em gafieiras que ficavam no subúrbio carioca. Essas festas ocorriam na década de 40 e também, pensando-se na sociedade da época, essa sociedade era estranha ao samba. Ela considerava o samba algo marginal, algo marginalizado, algo que vinha do subúrbio. Então, não era tão aceito na alta sociedade. O principal ritmo daquela época era o swing, tá? E esse estilo também influenciou o samba logo depois. Nesse mesmo período de 1940, surgiu Raul de Barros, que juntou o swing com o samba e criou a vertente do samba de gafieira. Assim, o samba de gafieira introduziu inclusão de metais no som, uma maior ginga nos movimentos, que o samba de gafieira ele tem bastante ginga na dança, né? A alegria e as músicas externalizando a cultura do Brasil, né? E o samba de gafieira também tinha influência dos batuques africanos. Então, todas as modalidades do samba, elas são uma mistura de tudo o que tinha ali na época. Então, o samba de gafieira, ele tem algumas características particulares, que é o quê? O homem é quem conduz a dança, tá? E o homem geralmente usa um terno branco. Durante a dança, ele mostra sua sensualidade, sua malandragem. É ele que conduz a dançarina de forma a protegê-la e é ele que dita o ritmo, tá? Por conta disso, esse tipo de dança exige concentração, agilidade e eles têm que se desinibir, tá bom? O chapéu Panamá também é uma característica. Grandes representantes: Moreira da Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, tá? Então, é outra vertente do samba. O pagode. O pagode está presente na linguagem musical brasileira desde o século XIX. Inicialmente, era associado às festas que aconteciam nas senzalas, né, na época da escravidão. E mais tarde, se tornou sinônimo de qualquer festa regada a bebida alcoólica e cantoria.
Então, até hoje, né, quando a gente vai no pagode, é festa que tem música e bebida alcoólica. Com o passar do tempo, o termo pagode começou a ser utilizado como sinônimo de samba, tá? Por causa de alguns sambistas que usavam esse nome para falar assim: ah, hoje eu vou fazer um pagode. Como vertente musical, o pagode nasceria exatamente da manifestação popular, completamente marginal aos acontecimentos musicais dos grandes meios da comunicação brasileira. Então, o pagode também surge como algo marginal, algo do subúrbio, algo da favela, algo que não se misturava com as músicas e danças que a alta sociedade brasileira escutava e colocava em prática. Então, até hoje a gente tem o pagode aí, né, que é um ritmo musical. Tem o pagode mais romântico, o pagode mais dançante, e alguns representantes são Bete Carvalho, Tim Maia, Zeca Pagodinho de novo, Jorge Aragão, Almir Guineto e o Grupo Fundo de Quintal. Tem vários outros, tá, pessoal? Samba de break. A principal característica do samba de break é a pausa, por isso que chama break. É a pausa no acompanhamento para uma intervenção declamatória do intérprete. Então, tá lá tocando, de repente ele para a música e o som e ele faz uma declamação, ele fala uma frase, cita, fala uma estrofe, um verso, alguma coisa assim. Essas paradas que ele faz são chamadas de break, que é a apropriação cultural do inglês break, né? E os breaks são apenas frases faladas que dão graça e malandragem. Quem utilizou muito desse artifício era... Deixa eu ver se eu lembro o nome do grupo. Até o final eu lembro, tá, pessoal? Não sei se eu coloquei aqui. Mas alguns grandes representantes são Luiz Barbosa, Moreira da Silva e o Senhor. Utilizava muito dessa parada para declamar. Eu não tô lembrando agora um grupo, mas eu vou, até o final eu lembro um grupo que até hoje usa isso, tá bom? Samba de partido alto. Esse estilo surgiu no início da década de... no início do século XX, com o processo de urbanização ali do Rio de Janeiro. Ah, lembrei, pessoal, é o Sampa Crio, tá? O grupo Sampa Crio, ele usa muito essa parada para declamar versos, e ele é atual, tá? Segundo estudiosos, o samba de partido alto é o tipo de samba que mais se aproxima da origem africana, tá? De acordo com a Enciclopédia da Música Brasileira, o samba de partido alto, ele concilia o antigo e o moderno dentro do samba, que vai desde os versos improvisados à estruturação fixa e cultiva os velhos conhecedores do segredo do samba-dança mais antigo. Com algumas letras improvisadas, o samba de partido alto falam sobre a realidade, tá? Seja do morro onde a pessoa mora, ou seja da região mais carente onde ela convive. O samba de partido alto, também conhecido como samba raiz, era feito em rodinhas no fundo de casa ou em alguns locais, alguns bares. Tá? Alguns representantes, o Donga, de novo, Clementina de Jesus, Candeia, Martinho da Vila e também Zeca Pagodinho novamente. Samba rock. Samba rock é um tipo de dança que surgiu da criatividade de frequentadores de bailes, que aconteciam em casas de família ou também em salão da periferia, no final da década de 50 e começo da década de 60, que mesclava movimentos do rockabilly com o gingado brasileiro de dança samba. Então juntou um tipo de dança que era o rockabilly e o samba brasileiro, e surgiu ao som de DJs. E aí foram incrementando uma coisa daqui, uma coisa dali, e acabou surgindo o samba rock. É necessário que se compreenda que o samba rock, enquanto dança, não é um gênero musical, ele só é a dança, tá? Para que, com isso, se evite a saturação do estilo genial criado por Jorge Ben. Jorge Ben, também conhecido como Jorge Benjor, ele canta um tipo de samba que muitas vezes é confundido com o samba rock. Só que, como ele a música, o samba rock é só a dança, tá? Então, por isso que ele fala para não cometer a gafe e o equívoco de achar que Jorge Ben canta rock, porque ele canta, aliás, samba rock, porque ele canta um outro estilo, tá bom? Que até dá para dançar samba rock com as músicas de Jorge Ben, mas não, as músicas de Jorge Ben não necessariamente são samba rock, porque ele canta um estilo de samba. E o samba rock é somente uma dança, uma expressão corporal.
Então, nós temos algumas imagens aí do samba rock, né? E os representantes são Jorge Ben, Bebeto, Cravo e Canela, Clube do Balanço, Luiz Wagner e Marcos Ribas. Samba reggae. Samba reggae é um gênero musical nascido no estado da Bahia, criado e difundido pelo Neguinho do Samba. Como o próprio nome sugere, é uma fusão entre o samba brasileiro e o reggae jamaicano, né? Representado fortemente na figura do homem negro. Por ser um gênero de origem baiana, é erroneamente chamado de axé music. O samba reggae nasceu da fusão do samba duro, que é uma variante do samba de roda, com o reggae e também com o funk. E ele usa alguns instrumentos africanos, como os tambores, o pandeiro, o atabaque, e também alguns mais modernos, como a guitarra e a viola eletrônica, que substitui o cavaquinho. E também tem influências, a dança do samba reggae, influências com o merengue, a salsa e as músicas relacionadas à religião do candomblé. Tá? Nós podemos ver aí o Olodum, que é uma vertente muito forte do samba reggae, tá bom? O Neguinho do Samba também, Margarete Menezes, Mandaeva, Ivete Sangalo lá no início, Daniela Mercury também, Carlinhos Brown, Timbalada, Banda Mel e Banda Reflexos, tá? No Carnaval da Bahia, também utiliza muito samba reggae, tá bom? A bossa nova, que muita gente fala assim, a bossa nova tem raiz samba? Tem. A bossa nova é o termo pelo qual ficou conhecido o movimento de renovação do samba, irradiado a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a partir do final da década de 50, e que passou a dar nome ao estilo de interpretação e acompanhamento rítmico, que ficou conhecido como uma batida diferente. Esse estilo de tocar alterava as harmonias com a introdução de acordes não convencionais. E o samba era mais sincopado, era mais pausado, era mais devagar, tá bom? Um grupo de músicos, quase todos de classe média e universitários, ajudaria a transformar as experiências formais do violinista baiano, e o jeito suave de cantar a bossa nova foi influenciado pelo jazzista Chet Baker. Grandes representantes da bossa nova é o João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Donato, Carlos Lira, tá? O samba-balanço, que é a junção da palavra samba de balanço, é um gênero musical derivado do samba, que se desenvolveu no início da década de 50. Vocês podem até perceber que a maioria das tipologias do samba ficou mais ou menos ali naquela tríade, década de 40, 50 e 60, né? Então, o samba-balanço desenvolveu-se no início da década de 50 até a década de 60, principalmente nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois da Guerra Mundial, houveram algumas mudanças, e o samba-balanço é uma resposta para as novas exigências culturais que o Brasil urbanizado necessitava, né? Foi nessa época que o Brasil começou a se modernizar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tendo como raiz o samba, principalmente o samba exaltação, o samba-balanço ele se modifica através da introdução de novos elementos que surgem do jazz dos Estados Unidos e dos ritmos do Caribe, tá? E os artistas do samba-balanço desenvolveram um som extremamente rítmico e dançante, com temáticas extrovertidas e bem-humoradas. A temática do samba-balanço é variada. Temas urbanos, letras extrovertidas, bem-humoradas, temas próximos do samba-exaltação. Uma característica marcante é o apelo a onomatopeias, como esquindô, teleco-teco, ziriguidum, para se referir ao swing, ao balanço do ritmo. Tá? Algumas imagens do samba-balanço, e os grandes representantes são Djalma Ferreira, Haroldo Barbosa, Luiz Antônio, Luiz Bandeira, Jardir de Castro, Orlandivo e Elza Soares. Bom, aqui foram algumas fontes que eu utilizei para montar esse material para vocês, tá bom? E o que eu tinha para vocês hoje era isso no slide. Eu vou parar a minha apresentação para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Mesmo que não tiverem, não saiam ainda, tá? Mas quem tem dúvida, manda aí pelo chat. Quem não tem, manda um ok.
Ok. Peraí, então. Eu vou para a gravação.